Olá, gente, tudo bem? Sou Alex Bezerra e eu tô aqui com o Gabriel Donado e hoje nós vamos fazer uma análise das obras de William Wordsworth e de William Blake. Vamos lá. E a gente começa falando um pouquinho da história do William H., porque agora a gente vai renomear ele, né? Para facilitar também, para fazer vocês entenderem com melhor Mais facilidade, sucinto, né? É um né? É uma sobrenome maneira complicado. maneira mais leve, tá bom, gente? Então, o William, a gente já chama ele de William porque ele é nosso amigo já, tá? Então, ele nasceu no dia 7 de abril, ele é de Ares, gente, é ariano, pensa só. E 7 de abril de 1770, lá em Cumberland. A sua primeira estreia foi na literatura em 1787 e a sua primeira publicação foi no The European Magazine. Olha que chique, gente. E no mesmo ano ele começou a estudar em Cambridge. Cambridge, é isso, Cambridge. Onde ele se entusiasmou com as ideias da Revolução Francesa e formou-se em artes em 1791. Seus poemas eles relatam muito do cotidiano do homem comum, como melhor modo de expressar a universalidade das emoções humanas e a valorização da simplicidade do cotidiano. E ele morreu com 80 anos em 1850. E agora eu passo a palavra para o Gabriel, para ele falar um pouquinho do William Blake para vocês. Bom, Will Will Blake já é íntimo também, a gente vai chamar de Bill, que é para não confundir, porque os dois têm o mesmo nome. Então, o Bill Blake, ele nasceu em Londres em 1757, um pouquinho antes ali do nosso outro William. É, filho de comerciante, ele teve desde muito novinho ali muito incentivo para leitura, né? Então ele já sempre teve meio que envolto aí nessa coisa artística. Ele teve como referências autores como, por exemplo, Swedenborg, Jacob Boehme e Paracelso. E William Blake era um cara completamente pirado. E por que ele era um cara pirado? Muitas pessoas consideravam ele louco porque desde muito novo ele tinha essa afinidade com o paranormal. Então ele tinha esse lado místico que ele trouxe muito para as obras dele. Ali, aos 4 anos de idade, o cara falou que viu a face de Deus numa janela. Num passeio numa floresta, ele viu anjos enfeitando uma árvore. Então a gente pode falar ali que, apesar de ter sido considerado um gênio da sua época, o cara também tinha uma dose de loucura ali, uma coisa meio mística, e que deixa muito mais interessante da gente analisar a obra dele, né? Apesar da obra em si, que é muito boa, toda a vida dele, a história dele deixa tudo muito mais interessante. E ele tem uma coisa mediúnica mesmo. Ele lembra o Allan Kardec. Se você prestar atenção, assim, essa fotinha dele aqui, Exatamente. ó, ele parece muito Allan Kardec. Gente, E é babado. interessante que, assim, né, nessa época, o cara ele foi um precursor em muitas coisas, né? Inclusive nisso. Porque nessa época a gente não tinha, por exemplo, a decodificação do espiritismo, né? A gente não tinha o kardecismo. E o cara, ele já falava ali que ele tinha muito do mundo espiritual soprando no ouvido dele e que refletia nas obras dele. Isso é muito interessante. Vou passar agora pro Alex para ele falar um pouco sobre as obras do Will. Então, aqui no Will, ele publicou muitas obras, e teve uma das mais famosas aqui, são as Baladas Líricas de 1798, e também ele começou a escrever ali a versão do seu longo poema autobiográfico, o, o Prelúdio, né? Então, assim, ele teve algumas obras bem interessantes, a The Incursion aqui, The White, e algumas outras obras aqui também bem interessantes. Eu selecionei também para vocês verem três obras aqui que eu gosto mais. Então, tem a Poesia Selecta, o Olho Imóvel pela Força da Harmonia e o Prelúdio, que está aqui também. Agora o Gabriel vai falar mais algumas obras do Blake para vocês. Bom, Blake tem uma obra muito vasta
a gente destacou aqui em cima, como vocês podem ver, o casamento entre o céu e o inferno, Jerusalém e The Sick Rose, que vai ser o alvo da nossa análise. É um poema que foi publicado na obra Song of Innocence. É interessante que a gente já ressaltou esse lado religioso dele, nessa proximidade dele com o místico. Então, isso é uma temática muito frequente nas obras dele, né? Ele olha muito pro lado espiritual e como que isso reflete nas pessoas também. A característica marcante dele, a mais marcante dele, além do fato do cara ser um gênio escrevendo, né? Que ele era um artista exímio. E ele desenvolveu uma técnica de ilustração iluminada, onde ele usava uma chapa de cobre para poder imprimir os seus poemas junto com ilustração. Então, assim, o cara era completo, além dele escrever muito bem, ele tem um vocábulo muito rebuscado, né? O que deixa muito mais interessante ali da leitura da obra. Ele também fazia uma ilustração que ajuda ali na interpretação da obra, dá uma questão visual, uma questão estética muito bonita, né? Super interessante da gente ver. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe das obras dele um pouco mais à frente. Vou passar a palavra agora pro Alex para a gente continuar. Não, na verdade, essa parte agora sou eu também, gente. É, gata, bora lá. Mas Sou eu só um também. complemento rapidinho também, que como é legal isso, né? Porque ele olhava para ir para o lado espiritual e o William H, aqui, o meu, ele olhava muito para a natureza, para o cotidiano, então eles se complementam, né? E você vai acabar acertando um pouco mais disso aqui nesse novo apontamento que você trouxe também. É isso aí, tem todo um paralelo, né? Então, assim, os caras, eles viveram em época, na mesma época, basicamente, né? Apesar do Bill Blake ele ser mais velho do que o Wordsworth, eles viveram na mesma época, aí eles fazem parte da mesma escola literária. É super importante a gente trazer esse contexto. Então, a escola literária a qual eles fazem parte é o pré-romantismo, é o comecinho do romantismo na Inglaterra, que veio ali para quebrar todo esse padrão neoclássico, toda essa estética, esse frufru, e trazer para a gente temas que não eram tratados antes. Sabe? Ou quando era tratado de uma maneira bem cautelosa. Então, os caras eles já chegam com dois pés na porta, derrubando tudo e sobretudo, assim, muito à frente do seu tempo. Tanto é que as obras dele, elas são relevantes até hoje justamente por conta disso. Além delas mostrarem para a gente muito do contexto histórico aí onde elas foram escritas, né? Elas dão para a gente uma visão muito ampla de como funcionavam as coisas naquela época. É, Então, aquém da escola literária, a gente tem ali a questão da própria Inglaterra, né, que vivia um período ali de transformação. Então, a gente tem aí contexto de Revolução Francesa, Revolução Americana, a própria Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, então ela estava saindo daquela coisa do trabalho agrário, aquele trabalho artesanal, para começar o seu processo de industrialização, e esse processo ele foi extremamente duro, porque a indústria ela cresceu muito e ela cresceu rápido, e as pessoas elas precisavam acompanhar, então as pessoas elas se submetiam a trabalhos assim análogos à escravidão, trabalhos terríveis. Era uma coisa bem complicada. E esses caras eles estão aqui para não fechar os olhos para isso. Eles estão aqui, além deles tratarem, né, essa questão da alma humana, essa questão da beleza, como que eu vou falar essa palavra? De transcender mesmo, né? Isso, exatamente. Da questão do ser humano transcendendo ali em relação ao seu lado espiritual. Eles também trazem muitas questões políticas e religiosas que são extremamente importantes de serem discutidas. Por isso que esses caras são tão importantes, né? E é muito legal isso, Gabriel, que você trouxe aqui até, que influenciou totalmente essa Revolução Francesa nas obras dele, em como eles enxergam aquele momento ali, aquelas pessoas que estão ali, e eu acho que eles trazem muito, a obra deles é significativa porque eles elevam as pessoas até um patamar espiritual, elevam as pessoas até o patamar de analisar a natureza, reconhecer a natureza, entender a importância de ambas as partes. Então, assim, é rico, o É tema é muito. riquíssimo. E tanto assim, a Revolução Francesa ela é tão pertinente aqui quando a gente vai falar desses dois caras que
O Will W., ele inclusive, ele era um adepto, né, dos ideais da Revolução Francesa. Uhum. O Bill Blake, ele chega também a escrever sobre a Revolução Francesa. É interessante a gente observar ali o ponto de vista dos dois, sendo caras do mesmo período, da mesma escola literária, como os dois tratam da Revolução Francesa, mas a gente optou por trazer aqui um pouco mais desse lado místico e da alma e da beleza das coisas que é tão bacana da gente ver na obra deles. E aí o Alex vai falar pra gente sobre a obra Prelúdio, que é maravilhosa. Ai, gente, isso aqui é um trecho só da obra, tá? Porque a obra, ela é bem extensa, então eu trouxe um trecho que combina com o que a gente quer passar para vocês. Falei, vamos lá. E eu senti uma presença que me perturba com a alegria de elevados pensamentos, um sentimento sublime de algo mais profundamente entremesclado, cuja moradia é a luz dos poentes e o redondo oceano e ar vivo e o céu azul. E na mente do homem, um movimento e um espírito que impelem todas as coisas que pensam, todos os objetos de todo pensamento, e que rola através de todas as coisas. Babado, muito bom, Profundo, profundo. profundo. O Gabriel agora vai trazer o poema dele, e vocês vão gostar também. Bom, vou fazer a leitura aqui do poema A Rosa Doente. Essa tradução é do Alberto Marcicano. Ela se dá assim. Ó Rosa, estás doente. O verme invisível que voa pela noite displicente, na tempestade terrível, teu leito descobriu. De gozo carmesim e seu amor secreto e sombrio, te consome a vida, enfim. Um poema extremamente curto, mas muito carregado de sentido, muito carregado de beleza, muito bem estruturado e muito bem escrito. Aqui a gente está apresentando uma imagem, uma gravura que está presente no livro, né? Como eu falei antes, ele era um artista exímio, usava técnicas ali muito, inclusive, não sei se eu comentei antes, mas o Blake ele utilizou uma técnica de ilustração, de pintura, que era meio que inédita. E aí, como que esse cara descobriu isso? Ali, a resposta dele para isso é que ele teve ajuda do outro lado, que seria ali o outro plano, aquela questão espiritual que a gente fala. Então, mais uma vez aí, esse lado dele sobressaindo nas obras. O cara, ele era muito à frente do seu tempo, assim. A gente não tem como saber se é verdade, mas é muito interessante a gente pensar que sim. E aqui na imagem a gente pode ver, né, o poema original em inglês, e a gravura que o acompanha. Então, se vocês repararem aqui na gravura, na parte de baixo, a gente tem um botão de rosa, como se fosse o nascimento da rosa, e uma mulher com os braços estendidos. Então, o nome do poema é A Rosa Doente. A rosa, a gente pode entender, ela é atrelada, né, culturalmente, ela é atrelada à feminilidade, ela é atrelada à beleza, à mulher, essa questão da natureza delicada, à inocência. E também, se a gente reparar, ele escreve a rosa com letra maiúscula, que pode indicar um nome próprio, pode ser que ele esteja se referindo a uma mulher. Então tem esse paralelo interessante também. E aí, logo de cara, ele já começa falando pra gente que a Rosa tá doente. E ele introduz um novo personagem, que é o Verme, que é aquele cara que traz o oposto do que a Rosa representa. O Verme, ele vem trazendo a decadência, a doença e a morte. Ele tá muito ligado a essa questão. Então, a gente pode reparar aqui na imagem a Rosa nascendo, e a gente vai seguindo o fio aqui pela lateral, a minha direita, eu sou péssimo com isso, mas é a minha direita, a gente vai seguindo aqui o ramo e a gente pode ver ali no topo a rosa meio que deitada, inclinada, como se ela já estivesse ali se deteriorando, como se ela já tivesse sofrendo, e logo abaixo ali a rosa murchando, a mulher da rosa murchando e morrendo. Então o poema ele fala justamente sobre isso. A gente pode entender como o verme ele pode representar a sociedade e as questões da sociedade da época, né, que vão tirando
a cada passo, a cada coisa que vai acontecendo ali, ele vai tirando um pouco da inocência e vai corrompendo, vai tirando essa inocência da Rosa. A Rosa, se a gente entender ela como a representação do ser humano, a representação de uma própria mulher mesmo, ele vai tirando essa inocência, ela vai passando por um processo de decadência até ela morrer de fato. A gente pode entender também como a Rosa sendo uma mulher e o verme sendo o ato sexual, aquele defloramento, a gente está tirando, tá afastando a imagem da mulher do divino, né? Então a gente tem essa questão cultural da virgindade, ela tá atrelada a algo divino, né? As mulheres, elas não podem ser corrompidas. Então esse poema tão pequenininho traz pra gente ali várias interpretações. Eu gosto de pensar que é justamente a sociedade, o verme representa a sociedade, a rosa é a nossa inocência, e tudo que vai acontecendo, o mundo ele vai corrompendo a gente até a gente chegar na decadência completa. Legal, Uau! Gabi, muito bom, muito bom. E o mais legal é que assim, que eu acho que se o William H. tivesse leu esse poema ou presenciou isso, viu essa obra, ele devia pensar mais ou menos dessa forma aqui, porque ele sempre foi um bom observador, né? Então eu consigo imaginar ele como uma águia que observa a sua presa atentamente, sem perder nenhum detalhe, assim, sabe? E ele fazia parte daquele ambiente, ele se misturava. Então, se ele estivesse, né, nesse ambiente onde essa rosa está, ele iria observá-la atentamente, a cada desabrochar, a cada momento que ela fosse crescendo e evoluindo. Então, assim, por que ele tinha essa característica? Ele nasceu em uma região com muitos lagos, no norte da Inglaterra, e ele ficou deslumbrado por tudo aquilo que ele via, que era apresentado para ele desde muito cedo. E ele passou da sua vida nesse ambiente, sempre rememorando essas cenas, essas paisagens e colocando tudo isso nas suas observações. Então, o William H., ele era um cara observador nato. E na epifania do William, ele nunca chegou a ser mística, nas suas obras nunca chegaram a ser místicas. Porém, sempre tiveram alma. É como se cada coisa que ele contasse, cada observação que ele trouxesse, ele desse alma para aquilo que ele observava. Isso é de uma riqueza, é de uma sensibilidade que nos convence a ler mais, a observar junto com ele. Ele te coloca no papel de observador também. Então, os dois, eu vejo muito os dois, sabe, Gabi? Como eles se completam, eles formam uma entidade perfeita, E é um que é contraste muito grande, né, que você falou. O cara, ele falava muito bem sobre a natureza, sobre a alma das coisas, e vivia num período, assim, extremamente complicado, sabe? Um período muito, onde muitas pessoas ali viviam na miséria, onde as pessoas, elas eram exploradas, onde a gente tem surto de epidemias e doenças, assim, a meio espalhando para tudo quanto é lado, e o cara, ele consegue trazer pra gente completamente o oposto, né? É incrível sim. isso. E é isso, gente. A gente quer agradecer vocês. Obrigado pelo tempo aqui. Leiam as obras, procurem conhecer esses caras. Assim, a gente tentou fazer um apanhado dos principais pontos, mas com certeza vocês não vão se arrepender se vocês fizerem uma imersão ali nessas obras. Vocês vão ver que é realmente muito interessante observar dois caras que são muito próximos e ao mesmo tempo muito distantes, de certa forma, Aham. e obras assim incríveis, cara. É muito É, bom de a gente observar. aqui nesse fundo mesmo tem algumas obras do William Blake, babadeira, gente. Aqui, ó. Olha, Sim. essa aqui no cantinho é a representação de Jesus Cristo. E tem mais algumas aqui. Ai, vão É atrás, tudo vejam mais muito coisa dele. interessante, né? Muito Muito. interessante. É o cara completamente místico. É muito bacana a gente observar. E é isso, Maravilha. pessoal. Tchau. Tchau.